Ele diz: se você examinar direitinho o que os filósofos têm feito ao longo dos séculos, verá que a técnica filosófica se compõe da integração das seguintes atividades: 1. Anamnese, pela qual o filósofo rastreia a origem das suas crenças e assume a responsabilidade por elas. Eu me lembro do Mário Ferreira dos Santos, que numa carta ele explica qual a origem da sua dialética, da sua década dialética. Ele diz que a origem está desde quando ele era criancinha e o pai dele narrava para ele fábulas, apólogos e pedia: meu filho, nós somos de uma família de homens cultos que já deu grandes estrelas da cultura portuguesa, como, por exemplo, Camilo Castelo Branco, que era padrinho do pai do Mário Ferreira de Santos. Ele diz: nós temos de levar o facho do conhecimento avante e temos de fazer algumas disciplinas progredirem, entre as quais o pai do Mário Ferreira de Santos pedia: a gente tem que fazer a ética, as relações humanas e a filosofia progredirem. Então, a origem da dialética do Mário está nesse pedido que o pai dele fazia a ele quando ele era pequeno, quando o pai narrava para ele fábulas e apólogos e os interpretava, né? Dá também a origem numa aula de um professor que tratava sobre o abismo dos conhecimentos e a dialética tenta superar o divórcio entre os saberes. Então, ele faz a anamnese, ele diz qual é a origem do método decadialético, explica o que ele quis solucionar ali. Então, ele mostra, como o próprio Olavo diz, todos os grandes filósofos sempre fizeram isso. Eu estou dando um exemplo do Mário. Né? A meditação. Só um instante. O que é a anamnese? Porque vai ter muita gente aqui que não vai fazer a menor ideia do que a gente está falando. O que é a anamnese? A anamnese é um termo médico, né, a princípio, não é isso? Perdão? O significado da palavra anamnese, ela é um termo médico, não é isso? Então, ele vai lembrar as coisas. Né? Ele vai. Tentar Recordar explicar a um pouco origem das melhor. ideias, né? Tentar explicar um pouco mais minucioso, porque tem muita gente aqui que é, como eu falei, né, iniciante, está chegando agora. A anamnese é esse rastreio da origem das ideias que a gente tem. Muitas vezes, a gente dá uma opinião e não sabe de onde a gente já tirou. As pessoas imaginam que as opiniões delas surgem delas mesmas. E Isso é. aí o professor Olavo dá um exemplo, né? Ele diz assim, ó, várias vezes eu perguntei para as pessoas, olha, de onde você tirou essa ideia? E aí o nego passa a argumentar em favor da ideia. Só que ele não sabe de onde ele tirou aquela ideia. Né? Perfeito. Então, ele vai tentar rastrear como é que tudo começou, né? Como é que aquela ideia começou, como é que aquele problema começou na sua própria vida, né? Porque não adianta você fazer o rastreio do problema apenas fazendo aí o histórico do problema, como que começou na vida dos outros, mas é como que chegou dentro de você mesmo, né? O segundo, a meditação, pela qual ele busca transcender o círculo das suas ideias e permitir que a própria realidade lhe fale numa experiência cognitiva originária. Então, o que é meditar? Muita gente pensa que meditação é só coisa de filosofias orientais ou de pensamentos orientais, quando na própria tradição ocidental e no próprio cristianismo há a meditação. Para o maior desenvolvimento do que é a meditação, eu sugiro ler o Opúsculo sobre o modo de aprender e meditar, do Hugo de São Vítor. Né? Depois a gente pode fazer algum trabalho sobre esse texto, que é um texto clássico do filósofo Hugo de São Vítor, em que ele explica como se dá a meditação. Numa das aulas iniciais do COF, o professor Olavo falou sobre a diferença entre pensar, meditar e contemplar. Vou tentar resumir. Então. Quando você pensa, você encadeia um raciocínio. Então, o pensamento é como se fosse assim: todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. É um negócio assim:
vou metaforicamente dizer, daqui para frente. A meditação é pegar um problema e internalizá-lo e ver como o problema, você pode remontar as raízes do problema, inclusive a relação do problema com você. Então, acaba fazendo com que o problema toque em você profundamente. Então, enquanto o pensamento é daqui para frente, a meditação é daqui para trás, inclusive daqui para dentro de mim mesmo. Então, uma coisa é pensar, qualquer pessoa que acompanha um raciocínio, ele pensa. Não quer dizer que aquele raciocínio importe para ele. Quando você medita, aquele raciocínio vai ganhar raízes dentro de você mesmo. Então, além de saber a origem das ideias, que é o ponto 1, saber meditar o problema e encontrar, inclusive, raízes do problema na sua vida. O terceiro é o exame dialético, pelo qual ele integra a sua experiência cognitiva na tradição filosófica e esta naquela. Né? Então, a dialética é a arte do confronto. A dialética é a arte da posição e oposição. Então, enquanto a lógica é uma disciplina monovalente, a dialética é uma disciplina polivalente, em que ela põe as diversas antinomias, em que ela põe as diversas posições, os elementos contrários, e como os diversos filósofos tomaram posição com relação àquilo. Então, a disciplina dialética, ela acompanha o movimento pendular da história da filosofia. Ela acompanha, por exemplo, de um lado tem o dogmático, do outro lado tem o cético. De um lado tem o empirista, do outro lado o racionalista. E aí você vai vendo como a história da filosofia se comportou diante de um problema. Então, o autor que tem a capacidade dialética tem a capacidade de ver os pontos positivos nos diversos momentos opositivos na história da filosofia. A dialética do Mário Ferreira Santos, ou a dialética do Gilberto Freire, ou a dialética do Miguel Reale, ou a dialética do professor Olavo de Carvalho, tem essa finalidade de conseguir ver através das posições. Então, dialética é um diálogo. Daí o Platão, que é um grande dialético, criou um gênero literário para expressar a sua dialética. Os diálogos de Platão acabam por expressar, do ponto de vista estilístico, aquilo que a dialética é, no final das contas. Um confronto de posições, um confronto de ideias. O quarto ponto, a pesquisa histórico-filológica, pela qual ele se aposta da tradição. Então, a gente tem de entender a história da filosofia e usar os recursos técnicos também da filologia. 5, a hermenêutica, pela qual ele torna transparentes para o exame dialético as sentenças dos filósofos do passado e todos os demais exames da herança cultural que sejam necessários para a sua atividade filosófica. Então, não à toa a gente pega assim, um autor comentando outro autor, um filósofo falando de outro filósofo. Ele precisa levar ao máximo a sua capacidade interpretativa, precisa levar ao máximo a sua capacidade hermenêutica. Não que filosofia se resuma à hermenêutica, mas é um recurso íncito, inerente à própria técnica filosófica. O sexto, o exame de consciência, pela qual ele integra na sua personalidade total as aquisições da sua investigação filosófica. Então, o filósofo, ele não usa todos esses passos iniciais, todos esses 5 passos, apenas do ponto de vista da frigidez do pensamento. Ou seja, ele incorpora aquilo é um alimento vital para ele. Então, é como um teólogo. O teólogo de verdade, ele precisa ficar de joelhos. E a teologia não é apenas uma disciplina que você possa resolver meramente do ponto de vista cognitivo. Você entende o que é Deus, mas você não o honra, você não se ajoelha, você não incorpora o conhecimento teológico à sua prática. Então, por exemplo, imaginemos se os reis magos, vai que o Natal está se aproximando, se eles entendessem quem era o Deus, se eles entendessem da estrela, se eles chegassem no presépio, mas não honrassem com ouro, incenso e mirra
o Deus vivo e não se ajoelhassem? Não teria sentido. Então, esses filósofos de verdade, os reis magos, então eles são um símbolo do que o filósofo deve fazer: encontrar a verdade e se ajoelhar, e decidir diante da verdade como vai ser sua vida. Incorporar a verdade à sua consciência. Diante da verdade, ele se põe de joelhos. Então, o verdadeiro filósofo, depois do reconhecimento da verdade, ou diante do reconhecimento da verdade, ele incorpora aquela verdade como um nutriente, ele incorpora a sua musculatura, ele incorpora, como a gente falou no início da live, como uma comida de verdade que vai dar proteína, carboidrato e fibra à sua consciência e à unidade do seu conhecimento. E o sétimo ponto, a técnica expressiva pela qual ele torna a sua experiência cognitiva reprodutível por outras pessoas. Então, a capacidade expressional do filósofo vai decidir muito, né, também sobre o destino da sua filosofia. O Mário Ferreira dos Santos dizia que a dialética concreta se encerra por uma técnica apologética. A gente vê, por exemplo, o professor Olavo expressando a sua filosofia com o profundo conhecimento que ele tem dos gêneros literários e o profundo conhecimento que ele tem do próprio brasileiro. Então, ele não está fazendo uma filosofia sem um contexto. Ele não está fazendo uma filosofia assim, boiando no ar. Ele não fala para anjos, ele não fala para Tomás de Aquino, ele não fala para Duns Scoto apenas. Não que os anjos não possam ter escutado o que o Olavo dizia, mas ele fala para mim, ele fala para ti, ele fala para o Bernardo, ele fala para o Thaleson, ele fala para a Kessia. Então, ele fala para gente de carne e osso, gente situada, gente que tem um contexto. E aí a linguagem dele é efetiva porque ele levou em consideração a técnica expressiva. Hashtag Olavo tem razão é um dos sinais da capacidade expressiva do filósofo. Ou seja, além de filósofo, ele era um grande comunicador.